se vocês querem duas atividades, uma atividade, se for uma atividade, a gente só faz isso, essa apresentação. Se vocês quiserem duas atividades, a gente faz a apresentação e mais outra. E aí você falem aí no chat ou mandem mensagem, a gente fala, vocês não dão feedback, eu fico sem saber o que vocês querem, né? O que é melhor. Se você acha... José Vitor, serviço técnico é de segunda a quinta. Acho que é de segunda a quinta, então novamente perderemos na última semana de abril. Mas se vocês querem, acham melhor uma atividade só ou acham melhor duas atividades? Vocês têm alguma preferência? O que muda é que se vocês derem uma atividade, obviamente vale 10. Quem não for muito bem, aí não tem como recuperar. Mas se for duas, você pode ir muito bem, não muito bem em uma, mas recuperar na outra. Né? Mas aí já, uma pessoa já disse que só apresentação. A apresentação, então tá certo, então fica essa só. Você tem menos trabalho, menos estudos, etc. Mas você tem essa possibilidade, né? De não se dar muito bem. Mas que não vai ser o caso, porque eu quero que vocês estudem a apresentação de vocês. Se vocês quiserem fazer slide, gravar vídeo, fazer qualquer coisa, você faz. Vocês façam. Estão liberados, livres para isso. Mas eu não vou aceitar de forma alguma a não participação. Todo mundo vai ter que falar. Tá no grupo, vai ter que falar alguma coisa sobre o tema. Não vai, ninguém vai ficar calado. Ah, mas professor, tivemos a reunião e tal pessoa foi bem participativa, nos ajudou muito. Beleza, mas eu não estava lá na reunião, a avaliação não foi sobre a reunião, a avaliação foi sobre a apresentação. Então, falem. Quem não falar, vale, não vai ter nota. Ou, em outras palavras, a nota é zero. Né? Então, vocês não querem ficar com zero no quarto de mãos. Então, a condição essencial é falar. Né? Vai falar. Quem não conseguir falar, não conseguir falar por quê? Lógico, isso, lógico. Tem algum, acho que no grupo não tem. Tem alguém que, alguma, tem alguma deficiência no grupo? Não. E daí? Você vai falar, experiência. Se você já está pensando em se livrar, você pode escolher, é uma escolha que vocês fazem, né? Ou você apresenta ou você tira zero. Se você que não quiser apresentar, você tira zero. Quem não quiser, tira zero. Paciência. É uma Professor, avaliação. Oi. e se Mas você no pode. caso alguém não. Se por acaso alguém não puder vir, como funciona para essa pessoa em específico? Ah, gente, em regra é para falar. Vocês vão falar, pessoal, mas o cara pegou coronavírus. Ninguém vai saber quem é que vai pegar, quem que vai estar doente, etc. Não. Vocês estão falando, professor, mas ele não fala, não tem. Tá, Expedito, se você ficar nessa conversa, você já começa com valendo 9. Então, vamos parar com isso. O que eu estou falando sobre atividade. Ah, mas ele estava sem internet. Ok, a gente marca outro dia para fazer. Ah, professor, deu problema técnico. Não pôde. Fala comigo. Pode que dia? Ah, quebrou o computador mesmo. Faça um trabalho escrito e me mande. Pronto. Ah, professor, caiu o raio aqui, choveu aqui na cidade, alagou tudo, não tem nada. Mas se for pensar assim,
nem se matriculariam, né? Você poderia, porra, pode ser que lá no meio desse mês dessa pandemia eu pego o coronavírus, eu não vou nem frequentar a aula. Não é verdade? Então, em regra, todo mundo vai falar. Os casos que ocorrerem vão ser avaliados por mim, analisados. O que é que nós vamos fazer caso ocorra algum tipo de excepcionalidade? Tipo, o dia não estava sem internet. O dia eu tive um problema, sei lá, de saúde, tive um problema familiar, não, realmente não pude. Estava cuidando disso, estava trabalhando. Falando, você pode que dia? Ah, excepcionalmente eu só posso na sexta-noite. Vamos fazer na sexta-noite. Aí, quem não puder, quem não quiser, como o Expedito está aí, isso, aquilo, tá certo. Você, Expedito, você não gosta de falar, vou passar uma atividade para você discursiva. Agora, meu nível de correção vai ser muito alto. Você quer isso? Alguém quer isso? Alguém vai querer uma atividade discursiva? Não, tô calmo, Luiz. Tô perguntando, alguém vai querer? Vocês estão falando aí, talvez alguém não goste de apresentar. Não gosta, beleza. Aí a gente faz a outra forma de avaliação. Mas a outra forma de avaliação eu vou ser mais rigoroso. Vocês querem? Alguém quer? E olha que nessa prova, segundo a avaliação, houve, como eu falei na aula passada, alunos que fizeram excelente prova e deram respostas excelentes mesmo. Aí eu estou dando essa oportunidade, atividade, apresentação do trabalho, ou quem não quiser apresentar, você não quer, tá certo, você faz uma atividade discursiva. Agora, a discursiva, não vou ser tão maleável na nota quanto eu fui na segunda atividade. Eu vou pegar pesado, aí você escolhe. Por que eu estou falando isso? Porque essa atividade que eu estou passando a vocês, eu vou querer que vocês apresentem sobre determinado tema. Tal. Aí vocês vão estudar o tema, quem tiver tempo vai pesquisar sobre o tema, vai apresentar. Eu não vou pedir muito, eu não vou pedir que vocês tenham domínio, que não errem, que tenha a interpretação correta do primeiro parágrafo ao último parágrafo. Eu não vou fazer nenhum tipo de questionamento sobre o conteúdo da apresentação de vocês, eu não vou falar, não, Ana Carolina, não, Felipe, explique aí no minuto 12 o que você falou nesse sentido, qual o significado disso para o autor, o que é que o autor queria dizer, eu não vou fazer nada disso. A minha avaliação é tão somente se vocês realmente criaram um texto de vocês, uma apresentação de vocês, escrita por vocês. Se vocês tiverem interesse mesmo de ler o que foi passado, e o esforço de vocês em buscar a aprendizagem, desenvolver seu pensamento, sua autonomia de pensamento. É isso que vai estar em avaliação nessa atividade. Agora, quem não quiser, não se achar à vontade para falar, aí pode fazer a avaliação escrita. Eu digo a vocês, o conselho que eu dou. A avaliação da apresentação, como diz, está mais suave. A avaliação que eu vou dar para quem apresentar, eu não vou ficar me atendo a se for, professor, eu não entendi. Olha, eu entendi isso. Tá certo, professor? Não, fulano, se está certo ou está errado, eu vou, no final da aula, eu vou pegar 10, 20 minutos e falar sobre o conteúdo da aula, né? Mas eu não vou pegar para você, olha, você falou errado tal parte, então você vai ter metade da nota. Não vou falar isso. Então, a avaliação não é com relação ao conteúdo que vocês apresentarem. A avaliação é o esforço de vocês em lerem, e se tiver vídeo de apoio, de vocês assistirem o vídeo, de vocês pesquisarem, de vocês mostrarem interesse, tentarem se desenvolver intelectualmente, seu pensamento, tentar entender os conceitos da sociologia, mesmo que não consigam.
ou mesmo que entendam de forma equivocada. Vocês não vão perder ponto para quem apresentar, porque vocês, sei lá, entenderam, não conseguiram compreender, falaram o que foi possível falar, que vocês conseguiram entender, mas que vocês se esforçaram, vocês pararam, vocês anotaram, vocês escreveram, vocês falaram com suas próprias palavras, mesmo de forma cambiante, gaguejando, etc., nervoso, então vocês vão ser avaliados nesse sentido. Agora, se alguém optar pela avaliação escrita, aí eu vou avaliar o conteúdo do que vocês estão escrevendo. Está todo mundo decidido? Se decidiram, quem quiser avaliação escrita, fala, não, eu não confio em mim, vou na avaliação escrita, sei o que eu estou escrevendo e vou preferir isso, que eu não gosto de apresentação. Aí, fala comigo manda e-mail, manda WhatsApp, etc. Mas, falando a vocês, a avaliação dessa apresentação em grupo vai ser uma avaliação mais da tentativa de vocês em compreender o conteúdo da disciplina. Eu não vou estar avaliando vocês, ou se vocês falaram algo que está certo da primeira à última linha, ou não. A minha avaliação fala, vocês estudaram em casa, escreveram texto, falaram, tiveram dúvida, me perguntaram, falaram assim, professor, isso aqui é interessante, gostei, professor, essa parte aqui, eu entendi isso, mas se eu estou certo, se eu estou certo, eu não compreendo, professor. É isso, vocês estão livres para criticar, entender, apontar, me perguntar, professor, depois você explicar isso, que essa parte eu não entendi, então, é o esforço, estou avaliando o esforço, uma tentativa de que vocês se desenvolvam intelectualmente, é isso que eu estou buscando. Então, por isso que eu falo que a avaliação vai ser mais tranquila, a nota vai ser mais tranquila que eu vou dar a vocês, nesse ponto. Diga, Gabriel, está com a mão levantada? É Vitor quem tá com a mão levantada. E eu acho que ele colocou sem querer. Gabriel. José Vitor. Não, é Gabriel aqui, ó. Também. Então, Gabriel deve ter sido sem querer também. Então, é isso. Então, não tem mistério nenhum. Não fiquem nervosos. Meu Deus, eu tenho que ler isso. Não fiquem assim. Tranquilidade, vai aprendendo, leia, assiste o vídeo. Não tem mistério nenhum. Não fiquem nessa. Porra, o professor ele vai ficar perguntando sobre isso, o que eu falo. Não vou perguntar, não. Vocês que podem me perguntar, professor, é assim, professor, tive dúvida, você explica quando terminar nossa apresentação? Eu não vou perguntar nada a vocês. Não é uma avaliação oral, é uma apresentação de trabalho. Beleza? Tranquilidade? Professor, Entenderam? Oi. no caso, a apresentação dos últimos grupos vai ser só mês que vem? Aparentemente sim, né? Porque essa semana vai ser o grupo 1 e 2. Na outra é essa do Citec. E na outra semana já é em maio. Ah, e outra coisa, e Ellen, eu vou dar o prazo, entendeu, José? Eu vou dar o prazo para vocês estudarem, o mesmo prazo para todos os grupos. Não fique, não se preocupe com relação a isso, não, que eu vou dar o prazo igual para todos os grupos. Eu vou ter que redefinir os capítulos que vocês vão ler do grupo 1 e 2, aí depois do grupo 3 e 4. Ninguém vai ser beneficiado nem prejudicado, viu, Yela? Fique tranquilo. Professor? Oi. Eu gostei do autor. Você passou Ricardo Nunes, né? Sem massa. Que bom, Natan. Aí já
Se você gosta, já é algo que você já está com a mente aberta para tentar compreender. Aí, ó, esclarecimentos feitos, né? Vocês lembram da aula passada, não, da aula retrasada, né? Sobre o capitalismo, aí eu falei um pouco sobre como Weber, Durkheim entendia o capitalismo, mas eu me centrei mais na interpretação de Marx, né? Porque Ricardo Antunes é marxista, então para vocês terem um, um piso, né? Um fundamento para vocês poderem ter uma compreensão maior dessa sociologia do trabalho. Entender mais ou menos o que é o capitalismo e tal, segundo a interpretação dele, que é, do meu ponto de vista, correto. Né? Porque é marxista e tal, aí utiliza categorias de análise marxista, então não tem mistério. Então, dos pontos que eu falei para vocês ficarem, gravarem bem, para não esquecer que isso vai ser muito importante quando vocês estiverem lendo Ricardo Antunes e parar para pensar e falar assim, pô, não estou entendendo isso. Por que ele está falando disso? Por que ocorrem essas mudanças? Obviamente que a produção econômica no capitalismo, todo mundo sabe, é voltada para lucro. Né? Falei isso. O cara produz visando ele ter um retorno financeiro, né? E esse retorno financeiro ele tem que vender as mercadorias que ele produz. Né? Ele vai lá, fabrica, né? Compra maquinaria, contrata alguns trabalhadores, tem a mercadoria produzida, ele vende para o varejista, né? Tal. Vamos supor que a relação é direta, ele mesmo fabrica, ele mesmo vende, hipoteticamente. Ele vende, aí a pessoa vai lá, compra, e essa diferença no todos os custos que ele tem e o valor que ele cobra, né? Vai ser, basicamente, não é assim, né? Mas para vocês entenderem, basicamente é o lucro dele, né? Mas não é assim, não. Na vida real tem, logicamente, que vai ter a manutenção das máquinas, pagamento de outras coisas, etc. Mas, para o fim dessa aula, é o lucro dele. Aí, isso é básico do básico, né? Só que o lucro no capitalismo não é aquele lucro, vamos dizer, estático. Não é o lucro estático, né? O cara os capitalistas, como um todo, ele não se contentam e sempre está lucrando. Se ele lucra hoje 10 milhões de reais, uma fábrica ele tem um lucro de 10 milhões de reais, no próximo ano, né, e fechar o ano contábil dele, ele não vai se contentar com o mesmo 10 milhões de reais. Se ele não se contenta com o mesmo 10 milhões de reais, quiçá ele vai se contentar com a diminuição desse lucro. Óbvio, né? Prejuízo nem pensar. Então ele vai querer no próximo ano, sei lá, querer 12 milhões, né? Aí no outro ano, ele vai querer, sei lá, 13, 14, 20 milhões. O céu é o limite, né? Essa produção visando o mercado, o lucro, etc. O céu é o limite, né? Os desejos não tem nenhum tipo de limites para esses desejos de lucratividade, de aumento de lucratividade. Então, não é só o lucro, é o lucro aumentado, né? Que se chama de reprodução ampliada. Isso é o fundamento, porque todas essas transformações pelo qual a organização do trabalho, o capitalismo passou em todo o século XX, justamente teve como objetivo a, pelo menos a manutenção de uma determinada taxa média de lucro dos capitalistas, ou, quiçá, uma tentativa de aumento. Então, você vai entender o Taylorismo e o Fordismo como uma tentativa de maximizar os lucros. Você vai entender a crise do Taylorismo e do Fordismo em direção ao toyotismo como uma tentativa de retomar um determinado patamar da taxa de lucro. Então, ele sempre tem esse movimento. Então, você vai entender que o fundamento, aquilo que está esse Charles Chaplin é bem representativo do período terrorista fordista.
tempos modernos, né? Você vai ver que todo esse movimento do capital tem como direção o quê? Ou precisamos, pelo menos, manter um determinado patamar de lucro ou aumentar. Porque se ficar nesse patamar de queda, etc., não é sinônimo de crise para o capital. Então, você vê como é essa lógica, né? Para nós, trabalhadores, a gente fala na relação capital e trabalho, para nós, trabalhadores, dado essa crise, por exemplo, a crise que nós estamos vivendo hoje em dia, é uma luta você manter o padrão de vida que nós temos agora. Ou seja, por exemplo, é uma luta para toda a classe trabalhadora hoje, pelo menos, gente, ter uma reposição da inflação. Uma reposição da inflação para que não ocorra o quê? Uma perda do poder real de consumo. Ou seja, é uma luta. Né? Os capitalistas, Paulo Guedes já quer, e Paulo Guedes e Bolsonaro já querem liberar novamente a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e diminuição dos salários, agora que ele fez lá em 2020, né? Diz ele que é para evitar demissão, né? Dizem eles. Então é uma luta para a gente manter o padrão de consumo do nosso salário, ou seja, pelo menos a reposição da inflação, do ponto de vista da classe trabalhadora no Brasil. Para o capitalista, ele não manter a inflação, ele quer mais do que isso. Ele quer um aumento real de sua lucratividade. Tanto é que incríveis, é algo que vocês devem parar para pensar. Né? Não sei como as pessoas não param para pensar, mas vocês devem parar para pensar. Né? Num processo de pandemia, toda aquela crise econômica, o Brasil foi o país em que houve um maior, foi o país, dentre todos os países do mundo, que houve o maior incremento de bilionários na lista da Forbes. Acho que foram 10 novos bilionários que entraram na lista da Forbes no Brasil, segundo a Forbes no Brasil. Num período em que as pessoas estão tendo dificuldade para comer, não sabem o que vão comer. Um aumento, tem milhões e milhões de pessoas com insegurança alimentar. A pobreza, a miséria assolando, e 10 brasileiros ficaram bilionários nesse período. Então é algo a se pensar, né? Você fala, nossa, tem pessoas aqui que não tem nem o arroz e feijão do almoço, não tem nem essa segurança de ter o que comer a cada dia, e o cara acumulou bilhões de dólares no período da pandemia. Aí você se pergunta, essas políticas são mesmo para isso? Então, mas é outra coisa. Então, é algo que está relacionado a isso. Vocês estão entendendo? De um ponto, é uma luta para você manter um determinado padrão de vida razoável, no outro ele não quer manter o padrão de vida razoável, ele quer lucrar mais. Única exclusivamente é isso, né? Ele quer lucrar mais, né? Porque você imagine vocês terem uma renda, vamos supor, olha, imagine, e tem gente que ganha bem mais, no Brasil, né? Imagine que tem uma fortuna bem maior. Imagine que você tem uma renda mensal, vamos supor, que chega em seu bolso, tirando todos os impostos, mas quanto mais você ganha, menos imposto você paga no Brasil, né? Vocês terem uma renda de 300 mil reais por mês. Não sei. Arredondando uns 4 milhões por ano, né? Você faz o que com 300 mil reais por mês? Todo mês, 300 mil reais. Vocês já imaginaram o que é que você pode fazer com 300 mil reais por mês, todo mês, batendo lá em sua conta? Durante períodos, durante sua vida toda, vamos dizer que sua renda fique constante nesse valor, nesse poder de compra. 300 mil reais por mês. Vocês fazem o quê com 300 mil reais todo mês?
Não há o que se fazer. Cara. Vai ter um momento em sua vida que você já vai ter tudo o que o dinheiro pode comprar. Não tem mais o que você fazer. Não tem mais o que você comprar. Não tem mais o que você consumir. Você tem uma Ferrari, você já teve a Ferrari. Você sonha a Ferrari, você tem uma Ferrari. Você sonha viajar para passar um ano viajando, você já passou o ano todo viajando. Seu sonho é comprar um iate, você já tem um iate. Seu sonho é comprar uma casa em Nova York, você já tem uma casa em Nova York. Um apartamento em Londres, você já tem um apartamento em Londres. Um apartamento em Dubai, você já tem um apartamento em Dubai. Então, a hora que essa é a lógica do capital. Mas pode ser, pode explicar isso, né, Luiz? Porque a depressão é algo tão comum nessa modernidade capitalista. Então, você tem essa possibilidade, aí voltando para o texto de Antônio, você tem esse móvel, né? Esse objetivo de vida, é um objetivo de vida mesmo. O sentido da vida do cara é ficar acumulando. Para que eu não sei, né? E aí, no decorrer do século XX, o que é que ocorre? Do século XIX para o século XX, você tinha, segundo, por exemplo, o estudo clássico de Lenin sobre imperialismo, uma fase superior do capitalismo, né? Ele diz que há uma passagem de um período mais ou menos de livre mercado para um período dominado por monopólios, oligopólios, etc. Né? Houve essa mudança. Isso é uma tentativa já do capital de manter uma taxa de lucratividade mais ou menos razoável, segundo os parâmetros deles, né? São parâmetros muito elevados para a nossa realidade. Né? Aí você tem esse período lá no século, entre o século XIX e o século XX, de mais ou menos de um livre mercado, de ter muitos capitais concorrentes entre si, etc. Do Estado, o Estado praticamente não existia, né, gente? Quando a gente fala o Estado não existia, não quer dizer que o Estado não existia. Estou falando que o Estado não dava garantias, direitos aos trabalhadores. Existia, ele existia. Que ele mantenha, o Estado que mantém a possibilidade da propriedade privada ser assegurada juridicamente, né? Não está na Constituição do Brasil o direito à propriedade privada, é o Estado que garante isso. Né? O Estado garante uma moeda com circulação nacional, etc. O Estado também é um Estado repressor, que ele reprime movimentos, né, que surjam, quer seja roubos, assaltos, etc. É o Estado também que mantém, mas o Estado também pode assegurar determinados direitos. Então, naquele período, o Estado não assegurava direitos, né? Então, você tem essa ausência do Estado e um período do livre mercado, só que vocês lembram que ele chega a um ápice de desenvolvimento lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos toma a dianteira, começa a tomar a dianteira do sistema do capital, né? Ele vai tomar, que ele se efetiva mesmo lá quando termina a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos realmente se afirma e reafirma enquanto a maior potência capitalista, né? Mas antes ele ainda lutava com a Inglaterra, mas vocês sabem que ocorre um fenômeno muito grave no capitalismo mundial no início do século XX, né, que é a crise de 1929, o crash da Bolsa de Valores de Nova York. Né? Vocês conhecem, já estudaram, pelo menos já ouviram falar. Então, há uma crise mundial generalizada, uma crise gravíssima. Uma crise econômica gravíssima, né? E no coração do capital dos Estados Unidos. Uma crise gravíssima, uma crise que os estudiosos dizem, né, tirando os fanáticos liberais, mas os estudiosos mais sérios da economia, obviamente, apontam como algo ligado ao livre mercado, ao liberalismo econômico. Né? Toda aquela irracionalidade, toda aquela anarquia da produção levou à questão da crise de 29. Então, houve uma quebradeira geral em todos os países do mundo. E teve um que se safou. Aí o primeiro país que conseguiu sair dessa crise foi justamente a Alemanha, que estava sob o jugo de Hitler. Né? A Alemanha de Hitler é o primeiro país a conseguir sair dessa crise. Né?
Então, você tem uma crise do livre mercado que explode em 1929, então o capital tem que sair dessa crise. Nos Estados Unidos, o que ocorre? Você sabe o que ocorre? Eu acho que é Roosevelt, que era o presidente. Ele Nos Estados institui... Unidos. Ah, sim, Diga. você tá falando. Não, é que eu tava desatento, achei que você tava perguntando. Aí nos Estados Unidos, o que ocorre para sair dessa crise? O New Deal, um plano econômico organizado pelo Estado, com forte investimento do Estado em infraestrutura, em garantia de emprego, etc., para sair desse processo. Ou seja, aquilo que os liberais sempre condenaram, que é a interferência do Estado, pelo menos em teoria, na teoria deles, ou teve que ocorrer na prática. Ou seja, o Estado tem que falar, não, a gente tem que investir. O capital privado ele não tem condições de sair dessa crise por si só, então a gente tem que investir em infraestrutura, em manutenção de emprego, em ter um determinado patamar do nível de renda, etc, etc. Tem que fazer alguma proteção, alguma garantia, alguns direitos. Né? Aí, nesse desenvolvimento pós-29, é que tem o processo de desenvolvimento daquilo que se convencionou chamar de Taylorismo-Fordismo, da organização taylorista-fordista. Né? Taylorismo porque Taylor ele é considerado, né, o pai fundador da administração científica, né? Então, ele foi o cara que teorizou, e Ford, vocês conhecem, né? Henry Ford, o dono da Ford, lógico, né? Fundador da Ford, né? Então, ele implementou suas ideias, ou as ideias de Taylor foram implementadas na fábrica da Ford, primeiramente na fábrica da Ford, né? Então, foi lá e implementou, né? E o Taylorismo ele tem algumas características da organização do trabalho, né? A gente chama de chão da fábrica, né? Ele tem o quê? Ele é uma produção verticalizada, né? Em que sentido? A administração científica, as gerências, tem uma importância muito grande no processo de desenvolvimento daquilo que vai ser produzido na fábrica. É o que Nathan falou dos tempos modernos. Quem tiver, acho que tem no YouTube fácil, quem tiver, é um filme mudo, antigo, de Charles Chaplin. Quem tiver interesse, curiosidade, pode assistir. Né? Ele fica apertando o parafuso, aí a vida dele é tão alienada, tão restrita ao trabalho, né? Que ele sai do trabalho, né? Imitando os movimentos do trabalho. Então, uma crítica forte assim, a esse período terrorista fordista. Então, você tinha a administração científica, a gerência que determinava o que seria produzido, né? E os trabalhadores, eles não tinham nenhum envolvimento no processo de trabalho. Aí para você visualizar melhor e tentar compreender o que era aquele período histórico, vocês, hoje em dia, vocês já ouviram com certeza, vocês vão numa loja de departamento, na loja americana, C&A, etc. Aí você vê lá no alto-falante alguém falando, colaborador fulano de tal, vá no setor tal, colaborador fulano de tal, vá lá. Essa figura, esse novo termo linguístico, para se referir aos trabalhadores, a SULE se desenvolve já no modelo toyotista, na organização toyotista. Por que isso, gente? Porque a palavra colaboradora vai ter um significado, uma conotação de que aqueles trabalhadores eles estão ali trabalhando com o mesmo objetivo que o próprio dono das empresas. Então, ele não tem nenhum tipo de contradição, ele é colaborador, então ele vai trabalhar, vai colaborar, vai trabalhar melhor, vai se sentir parte integrante daquelas empresas, ao contrário do que ocorria no terrorismo e Fordismo. Era uma separação radical. O trabalhador não tinha voz no que era produzido em nada. Ele chegava na fábrica, produzia e ia embora. Ele não sabia o que ele produzia. Ele não tinha noção. O trabalho era parcelar. O que é trabalho parcelar? Você tinha aquela esteira de montagem
que também é representada no filme de Charles Chaplin, e você tinha um trabalhador, por exemplo, o Wesley estava na ponta, no começo da esteira, e Nathan estava no final da esteira. Então, o Wesley começava o processo de produção, sei lá, apertando os parafusos para encaixar a porta a outra, sei lá, a carcaça do carro, não sei nem o nome, né? A porta ao restante do carro. No final do processo, Nathan fazia o quê? Terminava, dava os últimos retoques na pintura, etc. do carro. O Wesley não tinha noção nenhuma de todo esse processo que ocorria, de onde ele começava até onde terminava com o Nathan. Ele não tinha conhecimento de nada. Se fosse perguntado para o Wesley ou o Nathan, falasse, Wesley, como é que o carro começa aqui com você, a montagem do carro começa aqui com você e termina lá no final da linha de montagem com o Nathan, você sabe qual é esse processo todo? O Wesley vai falar, poxa, eu não tenho a mínima noção do que ocorre nesse espaço todo. Era o trabalho parcelado. Taylor falava que os trabalhadores teriam que... Eu esqueci de até botar o slide que eu postei lá para você. Taylor falava, gente, literalmente, que os trabalhadores deveriam ser homem-boi. Olha para aí. Nós, seres humanos, deveríamos ser boi. Homem-boi. Por que homem-boi? Porque a única função é apertar parafuso. Você ia lá, você não tinha... Era uma negação total de nossa humanidade. Aí você tem esse processo de verticalização, trabalho parcelar, o trabalhador é visto como um homem-boi, onde ele não pode, não tem... Não. Para quê? A gente tem que reunir os trabalhadores para saber se tem algum tipo de insatisfação, se ele tem alguma ideia, algum ideal, ou se ele tem se ele pode nos ajudar no planejamento da nossa fábrica, o que ele quer. Não, você vai lá, como o Wesley está aqui, vai começar aqui, apertando esse parafuso, o Nathan vai terminar de lixar ali, de polir a pintura do carro, e vocês vão ficar trabalhando durante 30 anos, 35 anos, só nisso, e vão fazer só isso. Aí o trabalho, vocês eram trabalhadores boi, homem boi. Era isso que Taylor fala disso, literalmente, Taylor utiliza essas palavras. Né? Era esse processo bem complicado. Só que você tinha outras características. Naquele período, aí entre parênteses, para você ficar mais claro, visualizar mais a realidade daquele período histórico, que também é a realidade do nosso período, né, que ainda persiste algumas características do Fordismo. Você imagina essas reportagens que falam sobre as empresas, por exemplo, do Vale do Silício, ou de outras empresas da alta tecnologia. Vocês já viram isso? Eles têm todo um ambiente de lazer, eles são estados a participar, eles participam de reuniões com a gerência, com seu superior, né? Eles têm uma flexibilidade no horário de trabalho, né? Eles têm voz, eles podem falar, dar palpite sobre o que a empresa deve fazer, há reuniões com participação dos trabalhadores. É tudo que não existia naquele período. Então, você tem, hoje, né, logicamente, tem pouquíssimas empresas que podem fazer isso. Né? Então, você tem uma relação entre capital e trabalho e que o trabalhador se sente, vamos dizer assim, alguns trabalhadores podem se sentir realizados, porque ele está falando, está sendo ouvido, falando, olha, Nathan, nós estamos querendo lançar um novo produto. Nós precisamos da opinião de você. O que é que você acha? Wesley, o que é que você acha? Quais ideias? Felipe, Maria Helena, Ana Carolina, Anderson, José Vitor, o que é que você acha que nós devemos produzir? Você aqui que trabalha naquela comunidade, o que é que aquela comunidade gosta? Obviamente que você vai se poxa, estou me sentindo
importante. Minha voz está sendo ouvida, estou me sentindo importante. Que bom, né? Então, estou me sentindo feliz. Mesmo que não tenha retribuição financeira nenhuma. Mas você se sente um pouquinho melhor. No taoísmo, Taylorismo Fordismo, não existia isso. Aí vai ser uma das origens da crise daquele período histórico. É uma produção, gente, voltada não, é uma produção em massa, voltada para a produção em massa também. O que vai ser o contrário do toyotismo. O toyotismo vai estar mais ligado a uma produção sob demanda, né? Então, os estoques do toyotismo vão ser menores e no taylorismo, Fordismo vão ser maiores, né? Você produz aquelas produções gigantescas, aquelas fábricas gigantescas, aqueles mundaréu de trabalhadores, etc., né? Então, eles vão produzir em massa, né? E esse é o ponto, são algumas características da própria organização do trabalho, né, do chão da fábrica. Né? Só que, logicamente, o sistema do capital ele não é só a organização do trabalho. Né? Ele tem outras instâncias, né? Porque nós somos seres humanos, então nós não somos homens-boi, como o Taylor estava falando, né? Nós precisamos de pelo menos de uma justificativa de por que nós trabalhamos, porque a vida é daquela forma, etc. Então, a gente está falando do ponto de vista ideológico. Né? Do ponto de vista ideológico, de legitimação do capital. Ou seja, legitimação do capital significa o quê, meu povo? De que as pessoas aceitem a vida como ela é. Legitimação está ligado a isso. O conceito de legitimação é que haja uma aceitação por parte das pessoas de alguma situação social, pode ser uma legitimação política, econômica, etc. Então, precisa de uma legitimação. Qual é essa legitimação daquele período histórico? Ela é dada principalmente por um determinado economista inglês conhecido como John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, ele escreve combatendo a palavra muito forte, ele combate mesmo o marxismo, né? Mas ele escreve alguns. A arte. Rapaz, Felipe falou uma coisa interessante. Vocês sabem que minha trajetória intelectual, não sei se eu falei para você lá na primeira aula, é toda ligada ao estudo da arte, né? E Felipe falou uma coisa interessante. Ideologicamente, artisticamente, Hollywood, ele tem uma função social extremamente importante no processo de dominação dos Estados Unidos. Vocês têm que parar. Eu queria dar não sei se eu vou falar um pouco sobre arte, mas eu queria dar uma aula sobre você sobre cinema. Vou ver se eu faço um projeto de pesquisa de extensão. Mas agora não, no próximo ano letivo. Mas Hollywood tem uma função muito importante. Eu falo com você, Natan. Hollywood tem uma função muito importante de legitimação do modo de produção capitalista dos moldes americanos. Nesse período que a gente está falando agora, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, o Hollywood começou a produzir determinados tipos de filme. Qual era esse determinado tipo de filme, gente? Era o que, na história do cinema, ficou conhecido como American Way of Life. Eram determinados tipos de filme que se era representado teoricamente lógico, né? Não era representado a família negra, né? Eles não iam fazer isso. Eram representados aquela família da classe média que vivia no subúrbio americano. Aquela família que o homem trabalhava, que a esposa estava lá, a felicidade, que o filho saía para trabalhar, ou que o filho saía para estudar, tal, que tinha determinado acesso a determinados bens de consumo, tal. Qual era o objetivo? O objetivo era justamente legitimar esse modelo de vida social ao redor do mundo. Os imigrantes não eram representados, obviamente. A vida dos negros não era representada no cinema, obviamente.
não era apresentado nenhum tipo de conflito social, não era apresentado nada. Era aquela vidinha lá do americano, tudo igualzinho, etc. Isso, no imaginário das pessoas ao redor do mundo, daquele período histórico, as pessoas acreditavam que a vida nos Estados Unidos era assim. Tal como hoje, gente, muitas pessoas acreditam que a vida nesses países é assim. Vocês já ouviram muitas vezes, ou já leram em algum lugar, muitas vezes? Eu não estou fugindo do conteúdo da aula, não, que eu vou voltar ao Keynes. Muitas vezes o cara fala, mas nos Estados Unidos a pessoa tem acesso, por exemplo, compra um carro bom juntando 3, 4 meses de salário. Então, pô, nos Estados Unidos é assim, no Japão é assim, na Europa também é assim. Você tem acesso a bens de luxo. Aí você pega, mas nos Estados Unidos é assim e tal. Mas nos Estados Unidos, se você tiver algum problema de saúde, meu velho, já foi. De que adianta? Você vai lá nos Estados Unidos, às vezes, para tratar algo simples, que é aquele do SUS. Você tem, por mais que o SUS seja subfinanciado, ter todos os seus problemas, você ainda tem o SUS. Você faz tratamento simples que você vai ficar endividado para a vida toda. Nos Estados Unidos, por exemplo, os estudos são todos privados, né? Privados no sentido de quê? Não que não existe universidade pública, ensino superior, não existe universidade pública, existe, mas até as universidades públicas elas cobram mensalidades, e geralmente essas universidades públicas que são as melhores, são as que têm a mensalidade mais cara. Então, os pais hipotecam a casa para financiar a educação do filho. Obviamente que naqueles filmes não era representado isso. Aí você tem um problema que, se tiver alguma crise econômica de emprego, que os filhos não possam pagar o financiamento da educação, ó, não vou ter nem casa para morar. Aí, entre o que os Estados Unidos são, de fato, e a construção ideológica, que muitas vezes é consequência da própria produção cinematográfica, vamos supor assim, ou das séries, hoje em dia das séries, que chegam até nós, até uma pessoa aí do interior da Paraíba, ou daqui de Salvador, do interior da Bahia, é que os Estados Unidos é o país da maravilha. Aí quando vai lá, não é bem assim. Tem um filme, não sei, tem um filme que acho que do final da década de 90, que faz essa crítica a esse tipo de cinema do American Way of Life, que é Beleza Americana. Nossa, é com Kevin Spacey. Rapaz, assista esse filme. Quem puder, assista. É um filmaço, um filmaço. Filmaço. Aí, retornando ao nosso conteúdo da aula, Keynes, ele é um economista, que eu já falei, ele é inglês, né? É um lord, né? Não, lord não. Ele ganhou o prêmio aquele prêmio que a Rainha Elizabeth dá, né? As grandes figuras, né? Segundo a família real inglesa. Sir Keynes, né, Lorde Nassau. Ele escreve justificando a intervenção do Estado na economia, basicamente. Ou seja, legitimando aquele período histórico, falando, olha, o livre mercado ele tem suas qualidades, etc., em produção de riqueza, em produção de muita riqueza, em desenvolvimento técnico e material da sociedade, em sempre fomentar inovações tecnológicas, ou seja, um progresso da humanidade, etc. Mas ele tem um problema. Ele é muito estável. Não estou dizendo que ele está falando com essas palavras, mas é uma interpretação para que vocês possam compreender. Ele é estável, ele produz muita concentração de renda, ele produz muita crise, etc. E para você tentar mitigar esses problemas do livre mercado, do próprio capitalismo, você tem que ter
uma instituição externa a ele, né, que é o quê? O Estado. Então, o Estado, ele operaria nesse sentido, né, de tentar regular essas leis do capitalismo, e mais do que isso, o Estado deveria garantir determinados direitos mínimos aos trabalhadores. Então, ideologicamente, é muito forte esse pensamento de Keynes, foi muito criticado posteriormente, mas hoje está voltando muito com essa crise da pandemia e tal, aí também a partir da crise de 2008, o pensamento de Keynes começa a se retomar nas críticas ao liberalismo, ao neoliberalismo, tal, ao ultraliberalismo, os ideais de Keynes voltando ao centro do debate econômico. Então, ele falava isso. Então, aquele período histórico, né, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, você tem um processo de reprodução das nações que se envolveram na Segunda Guerra Mundial, mas principalmente, gente, nunca esqueçam disso, que o estado de bem-estar social, que é fundamentado no próprio keynesianismo, ele é uma resposta a uma tentativa de barrar o avanço do desenvolvimento do socialismo do leste europeu. Então, as grandes nações capitalistas elas realmente tinham muito medo do avanço do socialismo em direção à Europa Ocidental. Aí você tinha o que nesse estado de bem-estar social, gente? O que é que se tinha? Você tinha como se fosse um acordo mesmo entre os capitalistas, os trabalhadores mediados pelos sindicatos e o Estado. Então, havia um acordo em que essas três instâncias, os capitalistas, os trabalhadores e o Estado, e principalmente o Estado, garantiria determinados padrões de vida e acumulação do capital, em que, em alguns países, principalmente os países da Europa Ocidental e, em determinada medida, nos Estados Unidos e no Japão, determinadas garantias mínimas de bem-estar para os trabalhadores. Significava o quê? Uma previdência social, uma aposentadoria garantida, uma estabilidade no trabalho, um determinado patamar de remuneração razoavelmente bem em comparação aos outros países. E também gastos sociais em educação e saúde, um acesso à saúde e à educação universal. Então, você tem essa organização do chão da fábrica, que é o terrorismo Fordismo, mas junto a essa organização surge uma organização do Estado. Essa organização do Estado é o que, historicamente, é conhecido como Estado do Bem-Estar Social, que, por sua vez, se fundamentava nos escritos econômicos de Keynes. Então, para aquele momento histórico, houve a possibilidade de que, em determinados países, houvesse a instituição do Estado de Bem-Estar Social para manter um determinado nível de vida dos trabalhadores, que tinha como um dos objetivos, um dos mais importantes, que a classe trabalhadora houvesse uma integração da classe trabalhadora ao sistema capitalista, ou seja, a classe trabalhadora não mais pensou e se comportou em termos revolucionários. Ou seja, aquilo que estava efervescendo, que sai da Segunda Guerra Mundial, efervescendo, que é realmente, em termos gerais, a União Soviética, que realmente derrota o nazismo. Tem que se falar. Todas as críticas que podem ser feitas pelo Estado, etc, etc. Mas é a União Soviética que realmente é o Exército Vermelho que derrota mesmo. Tanto é que tem aquela icônica e maravilhosa foto do soldado soviético fincando a bandeira da União Soviética lá em Berlim. Então, era esse. Então, você tinha uma efervescência muito grande sobre o socialismo, etc. E, através do Estado do Bem-Estar Social, do terrorismo Fordismo, a própria classe trabalhadora falou assim, não, poxa, é possível nós termos uma vida relativamente estável e boa
dentro do sistema capitalista. Então, nós não precisamos fazer uma revolução, derramar sangue, etc., como ocorreu no leste europeu. Então, olhe como funcionalmente o estado de bem-estar social faz com que a própria classe trabalhadora se sinta bem. Fala assim, olha, estou aqui bem, estou aqui excelente. Porque o maior medo da classe dos capitalistas, eu tenho conversinha fiada não, o maior medo da classe dos capitalistas é o socialismo, né? Tem para onde correr. É a classe trabalhadora organizada. Então, quanto mais a classe trabalhadora se organizar, mais medo eles têm. Não é eles são democráticos, eles têm medo. Não tem medo nada disso. É o único medo, o fato que eles têm mais medo é justamente a organização da classe trabalhadora. E o estado de bem-estar social é ele ter cumprido essa função de falar assim, ó, vamos botar o fim nessas lutas sociais que estavam surgindo. Então, você tem aquele período do Taylorismo e Fordismo, com aquelas características que eu apontei no começo da aula, né? Do chão da fábrica, você tem concomitantemente o desenvolvimento do estado de bem-estar social e a importância ideologicamente do pensamento de Keynes. Então, é basicamente esse tripé que explica aquele momento. Só que esse momento, essas características, essa organização do trabalho, do Estado e a importância do keynesianismo, em um determinado momento histórico, ela entra em crise, obviamente, porque, gente, o que é que eu falei lá no começo da aula? As taxas de lucro começam a cair. Nesse momento que começam as crises do capital, em que as taxas de lucro começam a cair, todo esse tripé de organização, que no capitalismo é conhecido como 30 anos gloriosos, os 30 anos do capital, vai ser paulatinamente deixado de lado em direção ao chamado período neoliberal. Então, esse foi nossa aula de hoje. Aí eu vou fazer algumas alterações lá, porque eu falei alguma coisa do Fordismo, mas aí vocês vão ficar com outros capítulos, o grupo 1 e 2. Aí José ainda está aí. Aí o resto da galerazinha, aí o grupo 3 e 4 eu vou mando para vocês depois a parte que vocês vão ficar. Isso é muito, eu estou falando isso de arte, né? Talvez vocês não acreditem nisso, mas, por exemplo, quem foi Natan que falou, foi Natan ou Felipe, não sei, que falou sobre Narcos, sobre Pablo Escobar. Quem assistiu Narcos aí, não sei quem assistiu Narcos, mas você vê Narcos com todos os problemas, né? Toda a produção é da Netflix, mas bem hollywoodiana, né? Você vê que os Estados Unidos, o que os Estados Unidos realmente está combatendo ali, que ele busca combater no Narcos da Colômbia, né? Que tem o Narco da Colômbia, o Narco do México, são levantes dos trabalhadores que estavam organizados ali. Não, você vê os personagens da CIA, da Embaixada Norte-Americana, etc, etc, etc. Ele não tem, a CIA principalmente, não sei se vocês assistiram, tem um personagem do Narcos, né, um careca que tem uma barba assim, ele é da CIA, é o chefe da CIA. Ele transita por todos esses grupos criminosos, cartel de Medellín, cartel de Cali, os paramilitares de direitos, e todo com o objetivo de quê? De combater os movimentos comunistas que estavam organizados na Colômbia e na América Central, que era o objetivo principal dos Estados Unidos. Então, é isso, gente. O objetivo daquele período, e tudo isso é combater a organização da classe trabalhadora. Então, naquele momento do estado de bem-estar social, como eles combateram a organização? Eles chamaram para o Estado, eles trouxeram a classe trabalhadora para o Estado, falando, olha, é possível nós vivermos bem no capitalismo. No neoliberalismo, o que é que eles vão fazer? No neoliberalismo, eles vão tentar destruir qualquer forma de organização da classe trabalhadora. Mas isso vocês
talvez vocês, quem ficar com o Pedro Neoliberal, que vai ter a oportunidade de falar sobre isso. Mas eu vou falar sobre isso, principalmente as duas experiências históricas. A experiência de Margaret Thatcher na Inglaterra e a ditadura de Augusto Pinochet no Chile. Viu? Eu assisti sobre essa daí, na Inglaterra. Aí vocês vão entender como o capital vai mudando sua forma de organização e vai se tornando muito mais violento. Né? Nunca deixou de ser violento, né? O Estado nunca deixou de ser violento, mas o ataque contra a classe trabalhadora organizada vai ser muito maior. Viu, gente? Então, expliquei o trabalho que é que eu quero. Calma, gente, eu estou terminando a aula agora. Expliquei como que eu quero o trabalho. Aí vocês disseram que era uma avaliação só e essa avaliação da apresentação. Olha, reiterando vocês, para vocês irem com a consciência tranquila, minha avaliação nessa atividade vai ser tranquila. Eu estou avaliando só o que, lembrem, o esforço de vocês em tentar compreender. Não vou fazer pergunta a ninguém se interpretou certo, se interpretou errado. Então, por favor, gente, só peço a vocês o quê? Se esforcem em tentar entender, façam suas anotações e quando vocês vierem para a apresentação, por favor, apresentem algum texto escrito por vocês. Não tenham medo de errado. Eu só quero textos escritos por vocês. A professora ficou ruim, fala. É isso mesmo, é assim mesmo. É o processo de desenvolvimento do nosso é assim mesmo. Viu, gente? Não se preocupe com a avaliação. Não tenham medo, por favor. Eu não tenho medo, fique tranquilo. Aí que a pessoa fala, professor, eu estou preocupado. Calma, gente. Vai ser tranquilidade para vocês. Confiem em mim, que vai ser tranquilidade, viu? Então, gente, boa quinta, boa sexta, bom final de semana, continue se cuidando, lavando as mãos, usando máscara, tal, tudo, valeu, vocês estão aí na pressa que já passou do tempo. Tchau, gente, tchau, Maria, tchau, Ana, tchau, Natan, tchau, Bruno, tchau, Yellen, tchau, Sueli, até mais, beijo, tchau.